Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 15 de novembro, nós vamos meditar de Atos, do capítulo 10 ao capítulo 12. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio. Isso mesmo, ele era centurião da corte chamada italiana. Piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo de contínuo, e ele orava a Deus. Olha a descrição que eles nos traz aqui, falando de Cornélio. Pois bem, esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximava dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Que coisa maravilhosa isso, né? Então hoje, através da vida de Cornélio, nós sabemos que não é só as nossas orações que chegam no céu, mas as boas ações que você faz aqui na terra. Nada fica desapercebido. Você tem um memorial diante de Deus com as tuas orações e as tuas boas ações, as tuas ajudas àqueles que precisam. Agora, envia mensageiro a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou ele um dos seus domésticos e um soldado piedoso que estava ao seu serviço, e, havendo-lhe contado tudo, enviou a Jope. No dia seguinte, indo eles a caminho, estava já perto da cidade. Subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase, uma visão. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu uma voz que se dirigia a ele e disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não considere comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado daquela visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estavam ali hospedados Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca daquela visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E, descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu, a quem buscais, e aqui vieste. Então disseram o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir
as tuas palavras. Pedro, pois, ouvindo-o entrar, hospedou no dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles. Tendo reunido seus parentes e amigos íntimos, aconteceu que, indo Pedro ao entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, prostrando-se aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou e encontrou ali muitos reunidos, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibida um judeu ajuntar-se mesmo ou aproximando-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que nenhum homem considere comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu Cornélio: faz hoje 4 dias que, por volta dessa mesma hora, estava eu observando a minha casa, a hora 9ª da oração, e eis que me apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecente. Disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e a tua esmola lembrada na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope chamar Simão, por sobrenome Pedro, achando este hospedado na casa de Simão, o curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estando todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que foi ordenado da parte do Senhor. Então, falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhe o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Vós reconheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de tudo isso que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram-lhe a vida, pendurando-o no madeiro. E este ressuscitou, Deus o ressuscitou ao 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós. Comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar a todos os povos, testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. E aí, ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois o ouviram falar em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não seja batizado estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com ele por mais alguns dias. E aí nós vamos ver que chegou ao conhecimento dos apóstolos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão arguíram, dizendo: entraste na casa de um homem circunciso e comeste com ele?
Então Pedro passou a fazer-lhe a exposição por ordem, dizendo: estava eu na cidade de Jope orando, num êxtase, tive uma visão. E aí Pedro relata toda a visão para ele, onde a voz disse para ele: Pedro, levanta-te, mata e come. E ele ficou extasiado, dizendo: não, Deus, isso é impuro, eu como judeu não posso comer esse tipo de coisa, nunca o fiz na minha vida. E aí, né, Deus trata ali com Pedro, e Pedro diz: olha, isso não foi uma vez, nem duas, foram 3 vezes Deus mandando que eu comesse aquilo, né? E aí ele conta tudo. Ouvindo estas coisas, o texto fala que eles apaziguaram e glorificaram a Deus, dizendo: logo também os gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida, né? Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando ninguém a palavra senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, Cirene, foram até Antioquia e falaram também aos gregos, anunciando o evangelho de Jesus. E a mão do Senhor estava com ele. E muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Então a notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé lá para Antioquia, isso, e tendo ele chegado, vendo a graça de Deus, alegrou-se, exortando a todos e ao que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Que coisa linda, não é? Isso foi a ampliação da igreja, mesmo em meio em tanta perseguição, o evangelho se expandiu aos 4 cantos da terra. Pois bem, né? Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, apresentando um deles chamado Ágabo. Dava a entender pelo Espírito que estava por vir uma grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, e os que com eles, como efeito, fizeram, enviando-lhe os presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. E aí nós vamos ver que Herodes vai perseguir Tiago e a Pedro, porque naquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou em cárcere, entregando a escolta 4 soldados cada uma, para que guardassem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante, isso mesmo, a Deus por parte da igreja em favor deles. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, sentinelas à porta da guarda do cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e com luz iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Essas cadeias caíram das suas mãos. E disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E assim ele o fez e disse mais: põe a capa e segue-me. E aí, saindo, seguido, não sabendo se era real ou o que fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. E depois de terem passado pela primeira, segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram-se pela rua, e logo adiantando-se, o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele sua situação, resolveu
ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e ali oravam. E quando ele bateu ao pórtico do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: está louca? Ela, porém, persistiu ao afirmar que assim era. Então disseram: é um anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e ficaram atônitos. Ele, porém, parecendo-lhe o sinal com a mão para que se calasse, contou a todos como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciar isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não achado, submeteu os sentinelas a inquérito, ordenando que fossem justiçadas. E descendo a Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia 3 divergências entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentando no trono, dirigiu-lhes as palavras. E o povo falava: é a voz de Deus e não a de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de verme, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e multiplicava. Barnabé, Saulo cumpria sua missão, voltaram a Jerusalém, levando também consigo João, apelidado de Marcos. Que coisa maravilhosa, não é? Pois bem, este era o dia a dia da igreja primitiva. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Não esquece de curtir e compartilhar com outros esta palavra. Já é inscrito? Muito bem. Se não é, inscreva-se. Deus te abençoe.